A maioria dos sistemas que a gente usa no dia a dia depende de alguém por trás, tomando decisões ou controlando as regras. Agora imagina se essas regras pudessem ser transformadas em código e simplesmente rodassem sem depender de ninguém. Essa é a ideia central de um contrato inteligente, automatizar regras por meio de código. E o código, quando roda, não pede permissão, ele executa. E é com essa lógica que nascem os aplicativos descentralizados, que são aplicações que não dependem apenas de servidores tradicionais, porque parte da sua lógica já está gravada na blockchain. Então, nesse módulo, nós vamos aprofundar nesse tema, vamos voltar um pouco para trás e perguntar o porquê que a gente precisa de contratos, né? Afinal. Então, depois a gente vai entender o que muda, né, quando essas regras deixam de estar no papel e passam a ser escritas em código. Aí a gente vai ver o porquê que o Ethereum se tornou a principal plataforma para isso e como os nascimentos dos tokens com os ICOs criou uma nova lógica de financiamento e coordenação. E aí, por fim, a gente vai entender os aplicativos não tão descentralizados, tá? Então, antes da gente falar de um contrato inteligente, a gente precisa voltar para o básico. O que é um contrato? Por que a gente precisa deles? Contratos, eles são um dos pilares invisíveis da nossa sociedade. Eles existem porque o mundo é feito de acordos e acordos precisam de alguma forma de estrutura. Então, desde o momento em que você assina um termo de uso em algum aplicativo, ou até um contrato de aluguel ou um contrato de trabalho, você está entrando em um sistema baseado em promessas recíprocas. Então, a lógica é muito simples. Se eu fizer isso, você vai fazer aquilo. E isso é um contrato, tá? Então, se os contratos, né, são tão comuns, por que eles ainda dão tanto trabalho? O problema é que o que a gente nem sempre percebe é o quanto esses contratos, eles estão presos a uma estrutura que não escala nada bem, porque eles dependem de confiança, né, entre pessoas, eles dependem de um sistema burocrático, de instituições que funcionem. Então, quase sempre isso significa envolver pessoas, envolver advogados, envolver sistemas jurídicos, que muitas vezes não são acessíveis para todo mundo, principalmente por conta dos custos. Então, no fim, o que era para ser um simples acordo vira um processo cheio de barreiras. E aí agora imagina, né? Se em vez de toda essa estrutura de advogados, tribunais, a gente tivesse contratos rodando em uma infraestrutura digital que funciona só com código. Um código que roda sozinho, sem precisar que ninguém autorize, fiscalize ou interprete. E é isso que os contratos inteligentes propõem, automatizar acordos de forma direta, com muito menos custo e com muito mais autonomia. Então, basicamente, o contrato inteligente é um código que executa uma ação automaticamente quando certas condições são atendidas, ou seja, em outras palavras, ele é um programa de computador que roda em uma blockchain e faz o que foi programado para fazer. Então, o mais legal disso tudo é que ele não depende de ninguém confiar em ninguém. O código é a garantia. Então, a ideia de contrato inteligente, de transformar regras em código, existe desde 1996, quando o Nick Szabo desenvolveu esse paper chamado Smart Contract Building Blocks for Digital Markets. O Nick Szabo, ele é considerado um dos pioneiros da criptoeconomia e, na época, ele definiu os contratos inteligentes como um conjunto de promessas especificadas em formato digital com regras que garantem a sua execução. Então, o que ele estava propondo ali era uma mudança na forma que a gente pensa sobre acordos, né? Ou seja, a mudança de contratos, né? Os contratos não vão precisar mais ser alguém vigiando ou alguém interpretando o que está escrito ali, porque eles já nascem com as condições e as consequências programadas no código. Então, de novo, um contrato inteligente é um conjunto de promessas escritas em código que se cumprem automaticamente quando certas condições são atendidas. Então, na prática, imagina que você, por exemplo, compra um seguro de voo. E aí no contrato está escrito assim: se o voo atrasar mais de 1 hora, você vai receber R$ 200.
Então, agora, ao invés de você depender de uma central de atendimento, de alguém avaliando se a regra se aplica ao seu caso ou não, esse contrato ele é programado para funcionar sozinho. Então, basicamente, ele vai receber os dados do voo, né, de alguma fonte externa que seja confiável, obviamente, e aí, se as condições, né, se a condição for atingida, né, ou seja, se o atraso desse voo for maior do que 1 hora, o pagamento será executado automaticamente. Agora, por que isso é importante, né? Porque esse tipo de produto antes era praticamente inviável. O custo para a gente fazer tudo isso por meios tradicionais com seguro, advogado e toda a papelada, burocracia, era alto demais para valer a pena. Então, com um contrato inteligente, isso se torna possível e muito mais escalável. Então, para que esse tipo de contrato funcione, como o caso do voo ou qualquer outro contrato baseado em regras programáveis, ele precisa de uma infraestrutura que garanta a sua execução, e foi para isso que a blockchain do Ethereum foi criada. Então, diferente da blockchain do Bitcoin, que foi pensado como um dinheiro digital descentralizado, o Ethereum foi pensado como uma máquina de contrato. Então, ele é uma rede programável, tá? Uma plataforma construída justamente para rodar os contratos inteligentes e armazenar estados e dar vida às aplicações descentralizadas. Então, em relação à diferença entre essas duas blockchains, o Bitcoin e o Ethereum, eles compartilham muitos elementos em sua base, né? Todos eles usam hashes criptográficos, todos eles usam assinaturas digitais, todos eles usam timestamp e blocos, mas apesar dessas semelhanças técnicas, o propósito de cada uma dessas redes é bem diferente. Enquanto o Bitcoin funciona como um livro de transações, o Ethereum foi criado para ser mais flexível e focar na execução de instrução, na execução de código. Então, é como se os dois tivessem o mesmo alicerce, mas com casas totalmente diferentes construídas em cima. Então, uma vez que você tem uma rede programável como a do Ethereum, ficou muito fácil a criação de tokens e a criação e desenvolvimento de projetos, e foi exatamente isso que muita gente começou a fazer, e foi assim que surgiu um modelo chamado ICO, tá? Que seria uma forma de levantar dinheiro vendendo tokens antes da rede ou projeto estar pronto. Então, a ideia do ICO é muito simples. Você simplesmente cria um token, que é basicamente o resultado de um contrato inteligente, e aí você vende esse token para o público antes da rede existir ou do produto existir e usa esse dinheiro para construir aquilo que você prometeu. Então, em vez de você buscar o investimento tradicional, né, no sistema bancário ou com venture capital, simplesmente os próprios usuários financiam o desenvolvimento do projeto. Agora a pergunta é, por que alguém investiria em um token que ainda não tem utilidade nenhuma, né, de um projeto que nem foi lançado? E a resposta a isso está na narrativa que é contada, né, no desenvolvimento desses projetos, que basicamente a ideia é o seguinte: você compra agora e quando a rede estiver pronta, isso vai valer muito mais. Ou seja, é uma ideia especulativa de que aquele token vai valer mais no futuro. Esse modelo ele permitiu que muita coisa nova surgisse, obviamente, mas também abriu espaço para quê? Para muitos golpes, né? Manipulação de mercado, enfim. Inclusive, a própria rede Ethereum nasceu de um ICO. Em 2014, o projeto ele fez uma ICO para arrecadar fundos, né, e construir a rede. Então, o Ethereum foi criado a partir de um ICO, ou seja, cerca de 72 milhões de tokens foram distribuídos antes mesmo da rede estar lançada. Então, basicamente, 80% desses tokens foram vendidos ao público e os outros 20% foram divididos entre a Ethereum Foundation e os fundadores, né, que são os devs. E esse modelo aí de pré-distribuição, que é conhecido como pre-mine, virou uma referência para muitas redes que vieram depois disso. Algumas, obviamente, adotaram essa dinâmica de forma estratégica, alinhando realmente a comunidade e o desenvolvimento do produto, mas outras, como eu falei anteriormente, usaram isso como atalho
para ganhar dinheiro rápido. Mas no caso do Ethereum não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que isso viabilizou a construção de uma infraestrutura que é uma das mais importantes hoje da Web3. Então, com o crescimento do Ethereum, com o crescimento dessa ICOs, os tokens eles passaram a ser vistos não somente como uma forma de levantar dinheiro, mas também como ferramentas. E ferramentas para quê? Para estruturar a coordenação, para estruturar a participação das pessoas e etc. Então, hoje em dia, os tokens eles podem funcionar como moeda, né? Como dinheiro, como pagamento com os stablecoins, por exemplo. Mas também pode dar acesso a algum serviço, alguma utilidade, garantir o voto ou decisão em alguma DAO, por exemplo, recompensar quem contribui com alguma comunidade ou até mesmo registrar a propriedade de algo digital. Então, os tokens eles acabaram virando uma espécie de peça de infraestrutura que é programável, tá? Que é transferível e que é adaptável ao projeto que a construiu. Então, dependendo de como o token ele é desenhado ali antes do seu lançamento, ele muda completamente o comportamento das pessoas em volta daquela rede. Então, com os contratos inteligentes rodando, os tokens funcionando como se fosse uma engrenagem ali dos projetos, começaram a surgir uma nova categoria de produto, que são os aplicativos descentralizados, né? Eu coloquei até entre parênteses os aplicativos não descentralizados, eu vou explicar o porquê. Porque a ideia, basicamente, é o seguinte, dos aplicativos descentralizados. É criar aplicativos que não dependem de servidores centralizados e nem de empresa nenhuma ali para funcionar. E aí o motor desse projeto, no caso, seriam os contratos inteligentes, né? Eles que executam as regras daquele aplicativo. E aí entra os tokens como se fosse que servem para criar valor para aquela rede, ICO, como eu acabei de falar, ou para ter acesso a algum tipo de participação, né, naquele projeto. Só que na prática, essa ideia de aplicativo que não depende de servidores centralizados não funciona muito bem, porque as interfaces, os dados, muitas vezes ainda dependem de servidores centralizados. Então, a descentralização aqui, ela não é binária, ela é um espectro. Então, é importante a gente entender isso para não ficar romantizando o termo descentralização e também para perceber o que já funciona, mesmo que parcialmente. Então, se os aplicativos não são totalmente descentralizados, faz sentido a gente perguntar o que tudo isso resolve. E a resposta é que isso já resolveu muita coisa. Como eu falei, os contratos inteligentes, eles permitem que acordos sejam executados de forma automática, sem burocracia. E isso significa menos tempo gasto com validação, menos dependência de sistemas caros, de advogados e, em muitos casos, acesso a ferramentas que antes simplesmente não existiam. Então, hoje você consegue investir em ativos diversos por conta de contratos inteligentes. Uma DAO, por exemplo, ela pode organizar um fundo sem precisar de um banco. Um NFT ele pode garantir a distribuição da receita sem precisar de uma planilha. Ou um token também ele pode substituir alguma senha, ele pode servir como convites para algum evento. Então, ele serve para muitas camadas de autorização, além de várias outras utilidades. Então, mesmo com imperfeições, o que já existe hoje é um novo tipo de infraestrutura que é muito mais rápida, mais acessível, né, para as pessoas e com potencial também de evoluir ao longo do tempo. Então, a descentralização ainda não chegou completamente, mas a lógica dessa confiança programável já abriu espaço para um novo jeito da gente construir coisas na tecnologia. Então, para a gente finalizar, essas duas figuras aqui, elas representam duas visões e dois futuros muito diferentes. Um como dinheiro, que é o caso do Bitcoin, e o outro como infraestrutura, que é o caso da Ethereum. Então, Satoshi, com seu anonimato e o foco em um sistema financeiro sem intermediários, criou uma tecnologia contra a centralização de poder. Já o Vitalik olhou para essa mesma base e viu outra possibilidade. Ele viu a possibilidade de transformar a blockchain
em uma plataforma aberta, onde qualquer pessoa pudesse organizar, pudesse programar regras, pudesse criar aplicativos ou criar empresas inteiras dentro dessa blockchain. E aí é nesse contraste, né, entre esses dois personagens que a gente entende por que essas tecnologias, hoje em dia, elas não são neutras, porque elas carregam muita intenção, muita visão e também muitas consequências. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro o que é um contrato inteligente e o papel da Ethereum nesse ecossistema. O próximo módulo a gente vai seguir nesse mesmo caminho aí, entendendo o que são as criptomoedas e como nasce o ecossistema das finanças descentralizadas, né, que é o DeFi. E aí, se tiver ficado alguma dúvida, manda as suas perguntas nos comentários. Será um prazer responder. E além disso, né, quem está acompanhando pode aprender muito com a sua dúvida. Então, fiquem à vontade para deixar nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.